Pessoal, vamos lá então, aula 1, trecho 4, tá? Apresentação agora dos modelos de fluxo de caixa, né, para empreendimentos da construção civil, né, e conceituação aí da importância de cada um deles, né, no âmbito aí do gerenciamento financeiro de empreendimentos. Tá? Só recapitulando, o gerenciamento financeiro para o setor da construção civil ele deve ser feito para empreendimentos específicos, ou seja, um fluxo de caixa, né, o que origina, né, as tarefas de gerenciamento financeiro para cada empreendimento, ok? Lembramos que cada empreendimento tem as suas características distintas, únicas, né, o que difere o setor da construção civil dos outros segmentos econômicos, das outras atividades econômicas, fazendo com que, então, seja mais uma justificativa para que nós planejemos, né, e executemos os nossos planejamentos financeiros por projeto, por empreendimento. Ok? Vamos lá, então. DRE contábil, tá? DRE contábil, demonstração de resultado do exercício, tá? Aqui, então, vista, né, como uma estrutura de fluxo de caixa. Eu estou aplicando uma DRE, né, sob a ótica, né, transformando uma DRE contábil, né, num fluxo de caixa de um empreendimento. Okay? A DRE, né, com documento obrigatório, né, demonstração financeira obrigatória lá no âmbito da contabilidade, da administração de empresas, que mostra todo o movimento de dinheiro ocorrido durante um ano fiscal, né, durante geralmente 1º de janeiro a 31 de dezembro de determinado ano, né, lá no terceiro mês, salvo engano, após finalizado o ano fiscal, a empresa precisa elaborar e apresentar a sua DRE, né, para o público investidor, os credores, né, os próprios proprietários, né, e para algumas empresas limitadas, para o próprio fisco, né, para a própria Receita Federal. Né, ou seja, resumindo, o DRE contábil ele mostra um comportamento financeiro da empresa, né, das suas operações durante um ano. Tá? Nós vamos aplicar essa DRE contábil no âmbito de um empreendimento da construção civil, que pode durar 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, né? Mas levando-se em consideração o fluxo de caixa proposto pela DRE contábil. Essa aqui é a DRE contábil, padrão brasileiro, tá? Demonstração de resultado do exercício, né? Que se inicia lá, a sua primeira conta, né? É a receita de venda. Né? Receitas de vendas, né? Receita é entrada de dinheiro, tá, gente? Quem não está habituado aí, não sabe o que é receita, o nome receita, né? O termo receita, receita é entrada de dinheiro, é fluxo de caixa positivo, né? Volume de dinheiro que vem mediante venda, né? Vendeu determinado produto, você tem uma receita de dinheiro, né? Você recebeu. Então temos aí as receitas de vendas, né? Diferenciadas entre produtos e serviços, tá? Uma empresa que vende produtos é uma empresa comercial, né? Uma empresa que vende serviços, né, é uma empresa prestadora de serviços. Né? Perdão, voltando, uma empresa que vende produtos ela é uma empresa comercial ou industrial, né, que vende para atacadistas, né, que revendedores. Né? E a empresa que tem receita de serviços é uma empresa que presta serviços. Resumindo, receitas é tudo aquilo que vem como pagamento por um produto ou serviço, né, disponibilizado ao mercado por uma empresa. Tá? Temos aí a conta deduções da receita, uma conta negativa, né? Ela suprime os valores que eventualmente já foram recebidos ou que virão a ser recebidos, né? Na forma de devolução de uma venda, na forma de impostos sobre o valor de venda. Você vendeu por determinado valor, tem o imposto da nota. Né? Então você tem aí uma supressão do valor que vai reduzir o valor de entrada de dinheiro. Então, nós temos aí descontos comerciais e de negociação concedidos aí pelo vendedor, pela empresa. Né? Nós temos os impostos sobre a nota fiscal, né? Já disse. Né? E temos as eventuais comissões para o veículo comercial, vendedor, pessoa física ou loja comercial. Né? Temos aí as comissões. Né? O que resulta, então, receitas de vendas menos as deduções da receita, nós temos aqui a conta receita operacional líquida, né? É o que você recebe líquido, é o que realmente entra no caixa, é o que vai ficar no caixa da empresa. Aí nós temos aí diversas contas depreciativas, né? Nós temos aí
depreciações do ativo fixo, né? Ou seja, a perda de valor do ativo fixo, das máquinas, dos equipamentos. Né? O conceito de depreciação é importante você conhecê-lo, né? O que é a depreciação. Né? Menos o custo de produção ou o custo da mercadoria vendida. Tá? Então nós temos aí um lucro bruto. Então, lucro bruto. Tá? Vamos voltar aqui então. Você tem as receitas, você deduziu do valor recebido algumas contas, né? Alguma devolução que você fez, né? Impostos sobre as próprias vendas, descontos comerciais concedidos sobre o valor de venda né? Normal, imposto sobre nota e eventuais comissões. Então você teve aí uma receita operacional líquida. Né? Aí você tem que tirar a depreciação do ativo fixo, né? Depreciação de uma máquina que produz pastas de plástico, por exemplo, é da ordem de 5 a 6% ao ano. Então você tira a depreciação do ativo fixo, tá? Essa é a regra contábil, e você tira o custo de produção do produto que você vendeu ou o custo da mercadoria que você comprou para revender, no caso de uma empresa comercial. Tá? E sobra então o chamado lucro bruto. Tá? O lucro bruto, então, são receitas menos deduções da receita, menos depreciações, menos o custo do produto adquirido para revenda, ou o custo de produção, né, de determinado produto, ou o custo do serviço prestado. Tá? Isso aqui é uma DRE contábil nacional. Tá? Ela é meio complicada de se compreender, né? Para quem vê pela primeira vez. Mas você está vendo que vai sendo decomposto. Né? Do valor de venda, você vai retirando algumas contas e chega lá no lucro bruto. Desse lucro bruto, você ainda precisa retirar as despesas, né? Você ainda precisa subtrair as despesas administrativas e comerciais, né? Relativas aí ao custeio do escritório central e custos indiretos diversos. Né? O escritório central tem lá a secretária, tem a locação da sala, tem o telefone, a internet, né? Tem uma série de custos ali relacionados ao escritório central. Né? E os custos indiretos são aqueles relacionados à manutenção de veículo, né? Tem uma série de custos indiretos que incidem sobre as operações das empresas, né? Esses custos variam conforme a natureza da operação da empresa. No caso da construção civil, custos indiretos seriam relacionados ao departamento de compra, né? O custo indireto de uma obra, por exemplo, seria a locação de uma casa ou o custo com hospedagem de pessoal, né, que foi deslocado da residência deles para determinar outro município, né, para ali fazer os serviços. Né? Custos aí relacionados à alimentação, né, a contratação de um eventual terceirizado e o serviço especializado. Tá? Dentro da estrutura de custo de cada empresa construtora, né, dentro do seu histórico, tem lá o que é custo direto, né, e o que são custos indiretos, né, que variam muito, né, em função de cada sistema organizacional de determinada empresa. Okay? Vamos continuar aqui então. Após subtraídas as despesas administrativas e comerciais do lucro bruto, você chega então no lucro operacional. O lucro operacional é aquele lucro que foi gerado pela operação da empresa. Tá? Você adicionando receita financeira ou subtraindo despesa financeira, você já chega ao lucro operacional 2, perfeito? Aí então já não são resultados operacionais. Receitas financeiras e despesas financeiras são resultados aí de aplicações financeiras, né? Que a empresa tem em seu nome, né? Que podem render aí um juro, render algum resultado positivo. E as despesas financeiras, o mesmo raciocínio, né? Juro pago aí com relação a sobre algum empréstimo, né? Ou algum prejuízo financeiro que a empresa teve. São duas contas que não são relacionadas à operação de fato, tá? Nós temos aí, então, após subtraídas as despesas financeiras e adicionadas as receitas financeiras, nós temos o chamado lucro operacional 2. Né? Com o lucro operacional 2, né, ao lucro operacional 2, você soma ou subtrai a chamada equivalência patrimonial, que nada mais é do que a participação societária da empresa em outras empresas, que pode gerar um resultado positivo ou negativo. Né? Nós temos então, né, após a somatória ou subtração da equivalência patrimonial, nós temos aí como resultado o lucro operacional 3. Né?
o lucro operacional 3, ao lucro operacional 3, você deve somar ou subtrair o resultado não operacional. O que é o resultado não operacional? Vendi determinada máquina, vendi determinado equipamento, me desfiz de uma propriedade da empresa, você teve um resultado, né, financeiro, né, ou você comprou determinada máquina à vista, saiu o dinheiro do caixa, né, então você deve colocar aqui. Tá? No caso da construção civil, vendi uma pá carregadeira, vendi uma retro, vendi um equipamento compactador, né, vendi um conjunto de andaimes, né, qualquer que seja o equipamento que você vendeu ou comprou, isso aí gera um movimento de dinheiro, ele deve ser contabilizado aqui, tá? Na DRE contábil. E no finalmente aqui você chega, no lucro líquido, tá? Antes do imposto de renda, né? Aí você faz uma provisão para pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e você tem então o chamado lucro líquido, que é o lucro disponível para reinvestimento, né? Ou para distribuição para os donos do capital, os donos da empresa, ok? Esta, então, foi a estrutura de fluxo de caixa contábil padrão Brasil. Tá? Nós vamos agora apresentar um fluxo de caixa conforme a BNT 14653 na parte 2, aqui já, né, direcionada, né, já caminhando-se, então, para o ambiente da construção civil. Tá? Nós temos, então, a estrutura muito similar, muito parecida, porém ela tem contas muito específicas. Tá? Eu uso muito essa estrutura aqui para fazer análise de viabilidade de empreendimentos da construção civil, para dar aí uma legitimidade, né? Um embasamento técnico, né? Embasado em norma técnica, né? Para fazer um trabalho aí de excelência, você tem que fazer um trabalho com base em norma técnica. Então eu uso esse fluxograma aqui, esse fluxo de caixa para os meus trabalhos, principalmente no âmbito aí de tribunais de justiça, trabalhos elaborados aí para escritórios de advocacia, para empresas de construção civil também. Eu faço esse e faço um outro que vai além, né, mas para âmbitos aí de pendências judiciais, brigas jurídicas, essas coisas, você tem que sempre se embasar, né, na melhor técnica, né, na melhor teoria, né, para aquele assunto, né. Nesse caso aqui, ela vem na forma, né, vem formalizada, vem materializada aqui na NBR 14653, na parte 4. Né? Receita líquida, 1.1 mais 1.2, né? Receita bruta menos as deduções da receita bruta. Tá? No caso da construção civil, receita bruta, você está aqui fazendo um planejamento. Tá? Você vai lançar um empreendimento, você vai fazer uma análise dele, você tem lá 36 apartamentos. Qual é a receita bruta prevista pela venda desses apartamentos? 36 unidades vezes o valor delas, né, médio, né, ou uma por uma vezes o valor dela de mercado, né, o valor de venda de cada uma delas. O valor varia, apartamento térreo tem um preço, pode ter uma área privativa ali, e vai variando até chegar na cobertura, né, que tem um preço maior. Então aí nós temos a receita bruta projetada, né, e eventuais deduções sobre a receita bruta. Você pode trabalhar aí com uma margem de descontos máximos de 5%, não necessariamente que você vai dar esse desconto, né, você vai trabalhar para você não dar desconto algum, né, mas se eventualmente você der, né, você deve estabelecer, né, se você eventualmente planejar conceder, né, um eventual desconto, você deve já considerá-lo aqui no fluxo de caixa. Então você tem a receita líquida, que é a receita bruta, menos as deduções sobre a receita bruta. Aí você tem aí, então, na linha 2 aí, ó, na conta número 2, o custo direto, tá? Custo de mão de obra, que é a somatória, na verdade, né? Custo de mão de obra, né? O custo de matéria-prima, custo de utilidades, custo de manutenção, custo direto de vendas. Você tem aí, então, toda a estrutura de custo, tá? Relativa àquele empreendimento. O resultado bruto, então, nada mais é do que a receita líquida menos a somatória dos custos, né? A linha 1 menos a linha 2. Aqui ele colocou 1 mais 2 porque você sabe que o custo direto, né, ele vai ser uma conta negativa, né? Na contabilidade você coloca entre parênteses, tá? Eu costumo colocar no Excel o número menos mesmo, menos. Eu coloco em vermelho e menos e coloco a fonte em vermelho, porque eu sei que são números negativos, tá? A linha 3, então, ó, resultado bruto é o resultado da subtração
da receita líquida, né, do custo direto. Tá? Você subtrai da receita líquida o custo direto de produção, custo direto, ok? Aí na linha 4 você já tem o custo indireto, que são a somatória das despesas administrativas, despesas com marketing, despesas gerais e resultado de operações financeiras. Tá? São contas não relacionadas à produção direta do empreendimento, compra de tijolo, cimento, brita, areia, aço, né, contratação de mão de obra, né, aplicação ali de materiais, de equipamentos, contratação das instalações de utilidades, né, que são terceiros, né, ar-condicionado, no caso de um hospital, o gás, oxigênio, né, hidrogênio, né, essas coisas que, essas instalações, né, que são chamadas de utilidades, né, elas são serviços prestados por terceiros que já vêm com material e a mão de obra deixam pronto para você. Um exemplo mais clássico aí é a instalação de condicionamento de ar. Né? Custo direto de vendas, né? Vendeu um apartamento, você tem que pagar aí uma certa comissão. Né? Então nós temos aí, então, o resultado bruto, né, voltando, perdão, né, fui lá na frente um pouquinho, né, linha 3, resultado bruto, você subtrai da linha 3 o custo indireto, que são despesas administrativas, claro, como escritório, né, o escritório central, você tem ali uma parte do custeio do escritório central, deve ser rateado para os empreendimentos, né, aqui então nesse empreendimento entra na linha 4.1 despesas administrativas, lá o pessoal do orçamento, planejamento, secretária, office boy, estagiário, né, lá o pessoal que fica trabalhando ali com análise de novas oportunidades, né, o pessoal do comercial interno, né, não de vendas, mas do comercial que, como é que fala aquela palavra? Que ele prospecta, né, o prospectador de novos negócios. Né? Então nós temos lá despesas com marketing, né, despesas com marketing, marketing é diferente de vendas, tá? Despesas gerais, né, ali com contador, com locação de sala, com uma série de outras despesas aí que podem ser classificadas como despesas gerais, né, e resultado de operações financeiras. Então você tem lá no final, na linha 5, o resultado operacional. Tá? O resultado operacional é aquilo que sobrou, né, ou não, né, da operação do negócio. Tá? Na linha 6 você tem os resultados não operacionais, receitas não operacionais, despesas não operacionais, venda de um equipamento, aquisição de um equipamento. Né? Nós temos aí na linha 7, então, o resultado antes da tributação. Tá? Resultado antes da tributação. É aquele resultado, né, antes dos impostos. Né? Vamos recapitular então, da receita líquida você subtraiu o custo indireto, depois você subtraiu da receita líquida você subtraiu o custo direto, você chegou ao resultado bruto. Do resultado bruto você subtraiu o custo indireto, você chegou ao resultado operacional. Do resultado operacional você somou ou subtraiu despesas não operacionais, você chegou então ao resultado antes da tributação. Aí você precisa calcular, né, o seu contador calcula para você, né, a base de cálculo dos impostos, né? Coloca aí também a depreciação contábil, tá, do ativo imobilizado. O que você tem de ativo imobilizado? Retroescavadeira, betoneira, compactador, andaime, todo tipo de equipamento e ferramentas elétricas ali, né, pneumáticas que você tem, que são suas da empresa, né, não locadas, são suas. Você precisa colocar aí uma depreciação desse ativo, né, que são ativos da empresa, uma depreciação, para que você reserve esse recurso, para que quando esses equipamentos não tiverem mais uso, estiverem sucateados, você tenha um recurso para você repô-los, né? No chamado CAPEX. Né? O cálculo, isso aí você faz um cálculo chamado CAPEX. Capital Asset Expenditures. Né? É uma conta que você reserva para repor o ativo que você perdeu ao longo do tempo por motivo de depreciação. Tá? Se você não abrir essa conta e reservar esse dinheiro, daqui a 5, 6 anos, você lucrou o dinheiro, né, mas sucateou tudo aquilo, você tem que repor todo aquele ativo, aí você vai gastar o seu dinheiro lá todo, né? Todo o lucro que você teve, todo o resultado que você teve, o pseudo resultado que você teve, você vai ter que repor o ativo, né? Ou alugar. Né? Vamos voltar aqui, então.
Aí você tem, então, após a linha 8, você deprecia o ativo, deprecia contabilmente o ativo, né? Outras deduções de base tributária, né? E você tem, então, o lucro tributável. Lucro tributável, tá? O lucro tributável é aquele lucro que vai sofrer a incidência de impostos, tá? E você aplica, então, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que são impostos incidentes sobre o lucro, tá? Não são sobre a receita. Aqui em cima aqui da receita, deduções da receita bruta, você tem alguns impostos aí, PIS, COFINS, imposto sobre produto industrializado, no caso da construção civil, se você estiver produzindo casas pré-moldadas, né? É um produto industrializado considerado lá pela Receita Federal como industrializado, né? Então você tem o IPI. Tá? Aqui então, voltando aqui embaixo, os impostos incidentes sobre o lucro são o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então você tem aqui um resultado após a tributação, ok? Aqui então são resultados da conta, né, do fluxo de caixa do empreendimento, ok? Aí sobrou aquele recurso, né? Aquele recurso está disponível para distribuição, parte dele pode ser distribuído para os proprietários da empresa na forma de distribuição de lucros, tá? Abrindo um parágrafo muito importante para você que é gestor financeiro, dono de empresa, tá? Você tem que ter o seu salário, não importa se você é dono. Se você for dono de uma construtora, você tem que ter o seu salário. Você é o empregado da sua própria construtora, né? Você não pode simplesmente chegar lá no final do empreendimento, deu aí 300 mil de lucro, me dá esse dinheiro aqui, é meu. E vai gastar esse dinheiro na pessoa física. Esse dinheiro é da empresa, tá? Você pode fazer uma distribuição parcial de lucro, né? Cabendo a você aí fazer jus a uma porcentagem de dinheiro, você e seus sócios, né? Mas sempre deve haver um recurso disponível para a empresa fazer investimentos, tá? Pode comprar aí terrenos para fazer uma nova implantação, né? Um novo empreendimento, né? Ampliar aí a sua instalação, né, operacional, né? A sua sede, o seu escritório, né, comprar novos equipamentos, fazer uma engenharia econômica para ver se é viável comprar uma retro ou alugar uma retro, né, escavadeira, bem como todos os outros equipamentos, tá? Chegou lá embaixo, então, ó, né, você tem que ter dinheiro também para aplicar em capital de giro, tá? Antes que eu esqueça, capital de giro é uma das origens, né? 90% das empresas quebram por falta de capital de giro, não porque o negócio é ruim, não porque o negócio dê lucro, porque a empresa não tem dinheiro para girar o negócio, né? Então você deve ter a capacidade, isso você vai ver nesse curso aqui, como é que se detecta, né, em qual montante, se há necessidade e em qual montante, né, um capital de giro, né, ou um novo aporte de capital de giro para aumentar o seu poder de giro do negócio, né? O capital de giro é o sangue que corre na veia das empresas, né? E ele pode ser gerado pela própria operação da empresa ou, né, via captação de empréstimos bancários aí, que não é aconselhável, só é aconselhável dentro de determinadas circunstâncias, tá? Você vai aprender isso no curso aqui também. Então essa aqui é a estrutura de caixa, de um fluxo de caixa, né, de um empreendimento, né, estático, tá? Lembrando que, deixa eu voltar aqui, ó, eu estou apresentando para vocês dois fluxos de caixa, tá? Onde que está aqui? Estou apresentando para vocês dois fluxos de caixa. A DRE contábil, tá? Nós já conversamos sobre ela, e a estrutura básica do fluxo de caixa lá da NBR 14653. Lembre-se que esses dois fluxos de caixa já apresentados, eles são fluxos de caixa estáticos, parados no tempo. Os dois podem ser usados para planejamento do comportamento financeiro de determinado empreendimento, ok? Voltando aqui mais um pouco, a DRE contábil, ela é feita posteriormente à finalização de um exercício social. Então ela vai mapear o que já aconteceu, né? A DRE, o fluxo de caixa da NBR, ele é feito para se projetar comportamentos de um empreendimento. Ele é feito antes, tá? E pode ser feito também depois, né, para se contabilizar determinado empreendimento. Mas ele foi concebido, dimensionado para se ser utilizado, né, antes de um empreendimento ser iniciado. Ele serve para você avaliar determinado empreendimento. Okay? Os dois
então são fluxos de caixa, um contábil e o outro técnico, estáticos, parados no tempo. Um elaborado a posterior dos eventos terem acontecido, e um antes, né, na fase de planejamento, de avaliação de empreendimento. Ok? Você precisa ter noção disso com muita clareza. Ok? Eles são estáticos, parados no tempo. Você fez ele hoje, ele está ali estático, tá? Parado no tempo. Agora eu vou apresentar para vocês duas estruturas de fluxo de caixa, uma estática e uma dinâmica. Tá? Uma estática é a que eu uso, né, um fluxo de caixa, né, é o demonstrativo do resultado de um empreendimento estático, que eu posso fazê-lo tanto antes da implantação do empreendimento, na fase de planejamento financeiro de um empreendimento, né, quanto após o empreendimento ter sido concluído, de forma a refletir o comportamento final, né, financeiro daquele empreendimento. E o outro é um fluxo de caixa dinâmico, tá? Ele é previsto também na NBR. Eu desenvolvi esse fluxo de caixa aqui, ele é aplicável a todos os empreendimentos do setor da construção civil, desde que seja adaptado, né, à realidade daquele empreendimento, mas ele mostra o comportamento de todas essas contas aqui, ó, receita, deduções, custo de mão de obra, custo de matéria-prima, mostra o comportamento destas contas no decorrer da obra. Tá? Então você faz um planejamento inicial em cima desse fluxo de caixa dinâmico, né? Ele está lá, você faz o estático, né? Que vai mostrar para você o resultado potencial daquele empreendimento, ok? Estático, parado no tempo. E depois você faz o dinâmico antes do empreendimento ser iniciado, fazendo aí cenários estressados para baixo e para cima, para você ver o comportamento daquele empreendimento no decorrer da sua implantação. Ok? Cabe uma aula inteira, um trecho de aula inteira para falar sobre esse modelo dinâmico proposto e utilizado por mim nas minhas consultorias, mas antes de gravar essa aula, né, antes de passar para o estudo do fluxo de caixa dinâmico, nós vamos eu vou mostrar para vocês que nós vamos estudar a demonstração de resultado do empreendimento da Target, tá? Estático, tá? Que eu uso esse modelo aqui para análise de viabilidade de empreendimentos. Tá? Receitas gerais, tá? Que é o VGV, ou serviços prestados. Né? Nesse caso aqui, nós vamos tratar de um empreendimento, como nós vamos tratar aqui de um empreendimento residencial, modelo, né? Padrão, tipo. Né? Nós vamos utilizar aqui um protótipo ao longo do curso, um empreendimento residencial de apartamentos, aqui nesse fluxo de caixa que eu considerei como receitas de vendas, o VGV, né, e serviços extras pedidos por clientes. Né? Uma troca de uma cerâmica por um porcelanato gera uma receita extra, um rebaixamento de gesso gera uma receita extra, né? Troca aí de louças e metais sanitários por outras de melhor qualidade, né? Gera uma receita extra. Né? Serviços extras pedidos por clientes, né? Geram receitas extras. Então você tem aí as receitas extras, são o VGV, mais a somatória do VGV, né, mais com os serviços extras pedidos por clientes. Então nós temos aí então, né, as receitas de vendas, tá? Menos as deduções da receita, e nesse caso aqui são descontos comerciais e de negociações, né, descontos concedidos para clientes. Abatimentos, né? Abatimentos vem aí na forma de um eventual defeito em piso, né? Defeito em pintura, algum defeito aí. Nós trabalhamos para o defeito zero, mas eventualmente pode acontecer um defeito no funcionamento de uma porta, né? Então você pode dar um abatimento no preço ou substituir, né, aquele item para o cliente. Vai aí da política de qualidade da empresa construtora em questão, tá? Impostos sobre a nota fiscal, né, impostos aí que incidem sobre o faturamento, né, PIS, COFINS, né, que incidem sobre o faturamento, tá? E comissões sobre vendas, né? Eu coloquei as comissões aqui como um abatimento das receitas, tá? Então você chega então, né, numa conta aí chamada de receita operacional líquida, né? Receita operacional líquida, então, são as receitas de vendas menos as deduções da receita, tá? Então você tem uma receita operacional líquida, tá? Aí você subtrai da receita operacional líquida as depreciações do ativo fixo, tá? Você precisa abrir uma conta separada, que se chama conta de reposição do ativo,
né? Ir lá colocar o dinheirinho lá todo, fim de empreendimento, você coloca o dinheiro lá para você repor os ativos, né? Na medida da necessidade do seu negócio. Né? Então, da receita operacional líquida, a gente subtrai as depreciações do ativo fixo e o custo total do empreendimento. Tá? Essa conta do custo total do empreendimento, ela se inicia aí com o estudo de viabilidade global, passa para a compra do terreno, passa pela compra do terreno, né? A contratação e custeio dos projetos, taxas de despesas com aprovações e licenças diversas para o empreendimento, a legalização do empreendimento, né? Registro da incorporação no cartório, tem a despesa lá cartorial, né? Orçamento executivo e planejamento da obra, algumas empresas costumam contratar isso com terceiros, né? Despesas com marketing, né? O marketing do empreendimento, né? O lançamento do empreendimento na mídia social, na mídia digital, né? Na mídia tradicional, né? O esforço de venda, né? Execução da obra em si, né? O custo de execução da obra, né? O custo direto da obra aí já, né? Baixa da obra no INSS, depois que a obra está pronta, você tem que ir lá realmente, eventualmente pagar um valor a mais do que aquilo que já foi recolhido, né? Para a Previdência Social, né? E a verbação da obra na matrícula, outra taxa cartorial. Tá? Então você desconta, né? Você subtrai tudo isso lá da receita operacional líquida, você chega então no lucro bruto da empresa construtora, né? O lucro gerado pelo empreendimento em si, né? Aí você faz aí um rateio das despesas gerais administrativas e comerciais do escritório central, né? E coloca, né? Aloca aqui nessas contas, né? A porcentagem que faz jus a esse empreendimento, né? Você deve ratear as despesas administrativas e comerciais gerais da empresa, né? Para cada empreendimento, né? Representativamente, né? Naturalmente, de forma que a porcentagem alocada naquele empreendimento faça jus à representatividade, ao peso daquele empreendimento, né? No faturamento total da empresa. Tá? Aí então você teria então o chamado lucro operacional após subtraídas as despesas administrativas e comerciais. Né? Aí passa-se aquela questão, né? Receitas financeiras e despesas financeiras, chegando-se ao lucro operacional 2, mais ou menos resultado não operacional, lucro antes do imposto de renda, que é a antepenúltima conta. Lucro antes do imposto de renda. Aí você tributa o seu resultado, né, nas alíquotas previstas aí, dentro do seu regime tributário, né? Você tem aí o simples, você tem aí o lucro presumido, você tem o lucro real, você tem os regimes especiais de tributação, né? Se você está trabalhando com patrimônio de afetação, você tem aí uma alíquota muito reduzida, de 4% somente, né? Então você aplica, né, aqui a alíquota de imposto incidente sobre o lucro líquido, né, que sobrou depois de subtraídas todas essas contas aí de supressão. Tá? Imposto, aí eu vou dar uma aula para vocês aqui, um trecho de uma aula, vai ser gravada para vocês, falando sobre questão tributária, mas você precisa consultar o seu contador. Tá? O seu contador é que vai te dar qual é o percentual tributário a ser aplicado sobre a receita e sobre o lucro líquido resultante de determinado empreendimento. Tá? O seu contador vai te falar isso aí, né? Eu não sei que tipo de organização com formação jurídica tributária a sua empresa está inserida, se você é simples, se você é lucro presumido, se você é lucro real, né? Bem como o faturamento da sua empresa. Cada empresa tem, né, uma realidade. Né? Então, eu vou passar uma aula para vocês aqui falando sobre todas essas modalidades de tributação, né? Qual empresa pode se enquadrar em qual modalidade, mas você precisa contactar o seu contador para você saber qual é a realidade da sua empresa construtora ou a empresa que você trabalha. Então, tributando aqui imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, chega-se lá no final um resultado líquido do empreendimento. Aqui é estático, tá? Aqui é uma projeção. Você faz ela antes e faz ela depois do empreendimento implantado. Tá? Estática, tá? Você faz uma projeção, né, na fase de planejamento, e quando você finaliza o empreendimento, você preenche essa DRE novamente para você comparar, né, o que foi projetado com o que foi realizado. Aqui, lembrando sempre, de forma estática. Tá? Ok? Próximo trecho aqui do curso, então,
eu vou falar sobre a demonstração de resultados do empreendimento, tá? Dinâmico, fluxo de caixa dinâmico. Nós ainda iremos voltar aqui nesta DRE, né, seria na aula, no final da aula 1 ou no começo da aula 2, nós vamos voltar aqui nessa DRE, porque daqui dessa DRE você consegue tirar muitas informações financeiras, né? Resultado operacional, tá? Resultado sobre vendas, tá? Resultado sobre receita, tá? O EBITDA, o EBIT, o NOPAT, o EVA, tá? A eficiência operacional, tá? Financeira, né? Você pode usar esses dados de um empreendimento para comparar com outro empreendimento do seu próprio portfólio, todos esses dados que eu te falei, né? Se o resultado operacional, né? O resultado operacional te mostrou que lucro operacional 1 foi de 25%, você vai comparar esses 25% com outros empreendimentos do seu portfólio já executados ou ainda em análise, né, de viabilidade, né, e comparar também esses resultados com os resultados de empreendimentos de terceiros, né, empreendimentos da sua concorrência. Né? Ah, mas como que eu vou ter esses resultados da minha concorrência? Você vai estimar. Preço de terreno é praticamente o mesmo, né, em determinada região, em determinada cidade. Você tem ferramentas para você analisar, né, essas questões, né, de avaliação, é chamada de engenharia de avaliações. Né? Você sabe, você tem condições de avaliar o preço do terreno que o seu concorrente comprou para lançar determinado empreendimento. O custo de obra não varia, mas você sabe o padrão de acabamento dele, você sabe o tipo de apartamento que ele tem, a área que ele tem. Né? Você consegue formar, então, o custo, né? E estimar determinados outros custos da empresa do seu concorrente com base nos conhecimentos que você já tem. A empresa dele tem quantos funcionários, né? Onde que ele está, quantas sedes ele tem, né? Qual é a estrutura dele. Isso aí você consegue com muita facilidade. Né? É um trabalho interessante para você saber se você está competitivo ou não. Né? Muito bem?